Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, na paz que excede todo o entendimento, da qual Deus conserva o nosso coração e mente em Cristo Jesus, enviando o seu Espírito Santo. E nós perseveramos. E Ele nos permite chegarmos até Deus com ousadia, porque Ele nos concede espírito de ousadia, intrepidez e não de covardia. E assim nós perseveramos dia após dia, pelo que não tememos mal algum, porque a sua verdade é escudo e broquel para aqueles que depositam nele a confiança, o único autor e consumador da nossa fé, o único elo da perfeição, o único mediador entre Deus e homens, o grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que para ele são todas as coisas. Aleluias, ou glórias a Deus. O nosso Redentor, ele vive, ele reina, a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Aleluias. Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta à destra da sua justiça. Todo ser que respira, louve e adore ao Senhor, ao Eterno, ao nosso Criador, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o primogênito de toda a criação, e primogênito da ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas crer, amando somente o Senhor teu Deus, de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo. O grande mandamento, da qual Jesus disse: por que me chamas de bom? Só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que guardar no seu coração, todo aquele que for ouvinte e praticante, não sejais meramente ouvintes, porque aquele que assim procede ilude-se a si mesmo. Buscai o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, porque entendimento de próprios olhos grande é a queda e a ruína. Tradições meramente humanas, impossíveis de os salvar, pois não há remissão pelos pecados, das culpas, das transgressões, se não for pelo sangue carmesim, a água transformada no vinho novo, vinho definitivo, que era água, que era a palavra e espírito, agora a água, que é a palavra e espírito e sangue, é um só. E nós, ministros de uma nova aliança, cingindo os lombos, a cintura com a verdade, cingir a cintura, a espada ao herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, calçando os pés na preparação do Evangelho, usando o escudo, o capacete da salvação, do qual seguimos o sacerdócio real e santo, celestial. Um corpo preparaste, ele disse, desde que saí do Egito, venho habitando de tenda em tenda, tabernáculo em tabernáculo, desde que tirei o povo do Egito. Pode Deus morar em templos feitos por mãos humanas? Impossível, a sua morada é celestial, é santa, é pura. Ali não haverá impuros, ali só haverá os santos, os redimidos. Muitos são chamados, mas pouco escolhidos. E aquele que perseverar até o fim, ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Vinde, benditos do meu Pai, o qual é a nossa grande expectativa, do qual
A esperança daqueles que vivem segundo a fé opera em nós, a salvação, a vida eterna. As demais coisas não devemos andar com solicitude com esta vida, do que é mais para o corpo, a vestimenta, o alimento. Estamos aqui como estrangeiros, a nossa morada é celestial, não temos aonde reclinar a cabeça, a não ser na mesa do Pai. Quando houver o casamento, o marido espiritual, aonde a mulher virtuosa, a igreja, a noiva que subir através do noivo, haverá o casamento. A mulher virtuosa, tamanha honra é coroa para o seu esposo. A unidade da fé que persevera dia após dia, segundo a fé, opera em nós, o glorificando. Devemos dar a mesma honra e glória ao Filho, porque aquele que honra e glorifica ao Filho, aquele que o confessa publicamente todos os dias como único e suficiente Salvador de nossas vidas, aquele que o confessa publicamente, o Pai agrada daqueles que concedem honra ao Filho. Mas o Pai também se opõe àqueles que rejeitam o Filho, porque aquele que tem um pai tem um filho, e aquele que tem um filho vai ao Pai. Deus nos atrai até Cristo e Cristo nos envia até o Pai. Ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluias, oh glórias a Deus. E assim, em mais um dia, a nossa perseverança está nele, o mediador, feito um pouco menor que os anjos, pela submissão do coração, se tornou o mediador dos anjos, sacerdócio superior aos sacerdotes terrenos, segundo a ordem de Levi. Porque o sacerdócio, antes mesmo de haver filhos de Levi, rei de Salém, rei de justiça, de luz, trouxe pão e vinho. O maior abençoou a semente de Abraão, porque não se achou outro maior. E ele é o sacerdote que rasgou o véu, da qual todos os povos, línguas e nações, através da fé, têm acesso ao Santo dos Santos. Ele disse, não habita em templos feitos por mãos humanas, mas há um coração contrito e arrependido. Eu não desprezo e faço morada nestes. E assim, em mais um dia, com o coração contrito e arrependido, bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Bem-aventurados aqueles que usam da misericórdia, porque serão fartos de misericórdia. Bem-aventurado aqueles que usam da benignidade para com o próximo, os pacificadores. Aqueles que anunciam a verdade, ainda que a verdade fere a muitos, estes estão com amor, porque as feridas que a Bíblia diz que o homem não gosta de ser exortado. Quando se fala da verdade, há um descontentamento, mas com o tempo esta verdade vem fluindo no interior, vem purificando, vem trazendo seus benefícios, e então vem alegria por estar novamente na obediência e não como filhos da desobediência. Por isso, aquele que exorta, aquele que opera segundo a verdade é o que está com amor. Melhor é aquele que exorta, que fere, do que aquele que beija com falsidade. Por isso estais atentos, vigilantes, porque muitos são enganadores, apacentadores de si mesmos, fazem discípulos para si. A Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Porque o Evangelho é que é gerador dos irmãos na fé, dos que se tornam através do irmão Jesus Cristo, filhos por adoção do Deus Altíssimo, se torna edifício do Deus Altíssimo, lavoura do Deus Altíssimo. A única forma, aqueles que estavam outrora como bastardos, e agora Ele nos adotou, e nós
Temos que ser guias de cegos, anunciar para aqueles que estão na escuridão, para aqueles que estão nas trevas. Mas vigiai, porque o próprio mestre disse: hipócrita, tira primeiro a trave que há no seu olho, para depois remover o cisco do olho do irmão. Por que quereis remover o cisco do olho do irmão enquanto há uma trave no seu olho? Por isso temos que estar como ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, sendo luz. Aquele que persevera segundo a justiça, ele não tem trevas, nele não há trevas. Ai daqueles que usam da luz, falam da luz e têm trevas no seu interior, serão cobrados, porque tudo que é dito nas trevas é revelado na luz. Haverá um tribunal e nada passa desapercebido. A Bíblia diz que lá do alto, Jesus Cristo, assim como o Pai, está contemplando todos os filhos de Adão. Nada passa desapercebido de seus olhos. Tudo ele contempla, tudo ele vê, e nada há de passar desapercebido. Ainda que algo não seja revelado aqui na terra, diante do seu tribunal, até uma vírgula e um ponto será prestado conta. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. Não passará nenhum desapercebido. Alguns serão para a vergonha, outros serão fartos daquilo que ele não divide, mas nos compartilha um coração contrito e arrependido. A honra, a glória e a imortalidade, do qual nós o glorificamos dia após dia, porque ele é fiel e ele tem cuidado de nós. Até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai e governa, exercendo o direito com a justiça e equidade na imparcialidade. Ele está purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, a Ásia, a Oceania, a Europa. Seu Espírito está sendo derramado sobre toda a carne, convencendo todo homem de seus maus caminhos, apagando das memórias os seus próprios deuses, que são impossíveis de os salvar, e os convencendo que só há um mediador entre Deus e homens, porque existe a promessa que ele derramaria sobre toda a carne do seu Espírito. Ele é aquele que tira todo coração de pedra e restaura para um coração de carne. Ele é aquele que renova todo o Espírito, pelo Espírito reto, inabalável, da qual todo aquele que ouvir, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que perseverem segundo as suas advertências, pois através delas aqueles que perseveram mantêm no caminho, jamais à beira do caminho a mendigar. Porque aqueles que acham por elevado aquilo que é abominável diante de Deus, aqueles que querem se justificar da glória segundo o dinheiro dos ímpios, ele diz: utilizai esse dinheiro dos ímpios para ofertar na vida dos pobres, dos necessitados. Porque se vós não tendes zelo pelo aquilo que não é vosso, como podeis receber a recompensa? E em mais um dia perseverais, segundo ele opera em nós. O final de dia, com graça, com sabedoria, buscando o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, e com temor a Deus e a Cristo, que é o princípio da sabedoria. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.